E hoje nós temos uma direita dividida no Brasil, e a casa dividida não fica em pé. Jesus já disse isso. E o que a gente pode esperar do futuro? Qual que é a sua visão? Você é uma pessoa que tem chamado político, que ama a política, que participa, que tem essa pujança dentro do seu coração para representar e precisa mesmo. Precisamos muito de gente com esse perfil seu. Mas vamos pegar um mundo dividido? Esse é Que análise que você faz disso aí? o desafio, Bispo. Olha, sobre a questão da divisão da direita, né? Eu olho isso de uma maneira... duas maneiras. A primeira delas é que sim, a gente viu uma divisão acontecendo, né? Pelo menos uma tentativa, e aí a gente vai ter um tempinho ainda para entender se dividiu mesmo, se rompeu mesmo ou não. Então, essa tentativa foi acontecendo para um propósito eleitoral. E isso me preocupa muito. Porque quando existe uma divisão por conta de um conflito de valores, um conflito de princípios e ideias, então a gente tem aí um cenário um pouco mais rico, porque dá para você discutir e daqui a gente vai saber quem está certo e quem está errado, né? A verdade é uma só. Agora, quando é para um propósito eleitoral, significa que a gente está operando por uma lógica que é muito parecido com a lógica da esquerda, que é a lógica da oportunidade. A direita, especialmente a direita conservadora, que a gente tem a direita libertária também, que fala não, né? Mas a direita conservadora é orientada por princípios e valores. E são princípios e valores judaico-cristãos que orientaram a direita desde sempre. Então, quem não está de acordo com esses princípios e sai, né, e se opõe, eu não vejo como um racha, porque eu vejo que, na verdade, é uma separação, uma purificação, na verdade, porque o cara nunca foi mesmo dos nossos. Mas quem agora começa a desafiar esses princípios ou flexibilizar esses princípios para os fins eleitorais, aí que a gente tem a maior preocupação, entende? Então, esse é um ponto, um passo atrás da leitura que eu faço. Se a pessoa não tem uma tradição dessa observação aí dos princípios e valores cristãos dentro da política, então eu desafio se essa pessoa é de fato um representante da direita, sabe? Aqui em São Paulo a gente viu um debate acerca de dois candidatos de direita, né? Um se dizendo evangélico, cristão, e aí levantando a bandeira da igreja, levantando do evangelho, etc. E um se dizendo católico, pessoalmente conservador, e dizendo ali, olha, eu represento esses valores sim, eu defendo, eu sou contra a esquerda, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra essas outras coisas. Qual que foi a grande confusão disso tudo? É que boa parte, especialmente da igreja, julgou o outro lado, eu acho que julgou as duas figuras com as mesmas réguas. Ou seja, eu quero saber se os dois são cristãos da mesma maneira. Não são, eles mesmos declaram. Eu quero saber se eles são os dois evangélicos da mesma maneira. Não, o outro nem é evangélico, né? Então, nisso foi se ganhando espaço. E aí se esqueceu de colocar a biografia por detrás, o histórico. Porque quando você pesa na balança, o senhor sabe que o senhor aconselha e acompanha muitos políticos e também é desse mundo. Na campanha, todo mundo é evangélico. Todo mundo é discípulo de Jesus Cristo. Todo mundo frequenta a igreja. Todo mundo vai na igreja. O Boulos foi na igreja, gente. Quer dizer, não sei se pode falar o nome aqui, mas... Então, todo mundo é crente. Então, como é que a gente vai saber se o que ele está falando é verdade? Pela vida, pela biografia, pelo currículo. Porque se ele fala que ele é pró-família, tá bom, deixa eu ver o que ele já fez pró-família. Contra a ideologia de gênero, deixa eu ver o que ele já falou contra a ideologia de gênero. Contra o abuso do STF, deixa eu ver como ele se posicionou contra o abuso do STF, entende? E aí quando você olha e não encontra esses fatos no histórico de alguém, aí tem que se questionar e não pode se vender para as narrativas. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a direita está no momento de amadurecimento. E aí, especialmente, vou dizer aqui, direita conservadora. Que gente, não é sobre quem está com o Bolsonaro, ou quem está do lado do Bolsonaro, atrás do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Não é a respeito do Bolsonaro. São os princípios e valores. E aí, quando a gente tem... vamos voltar um pouquinho, né? Antes, nós tínhamos um cenário em que você ou não tinha candidatos de direita, ou você tinha um ou dois, né? Era raro. Agora, a gente, no mesmo pleito eleitoral, tem dois ou mais candidatos dizendo ser de direita, conservadores. Então, nesse cenário, a gente vai ter que aprender a avaliar quem de fato é de direita. Nós vamos ter que aprender a separar. Olha,
Uma coisa é você ser de direita, por valores e princípios, ou você ser uma pessoa personalista. Exato. Que aí o personalista não tem compromisso com valores. Quando eu estou no jogo, vale eu, por meu interesse, demonizar o outro lado. Mas quando eu estou fora, aí, olha, eu lavo minhas mãos. Pode fazer o que você quiser, escolhe quem você vai votar. Mas como? Não. Então, isso mostra Exato. que é um compromisso personalista e não em cima de uma ética, de um valor, em cima... Porque senão eu continuo lutando. Não, Exato. Eu não estou no jogo, mas permanece tudo que eu falei. Isso. Vamos proteger nosso segmento, vamos lutar pelos nossos valores. Vamos, né? Não existe cenário em que um conservador de verdade possa ser indiferente à possibilidade de um comunista chegar no poder, por exemplo. Não existe. Em que cenário um conservador vai cruzar o braço e falar assim, não. É a mesma coisa que assim, a gente falar, em que cenário um pastor ficaria quieto ou seria indiferente a um satanista liderando uma igreja. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. É o oposto, né? Então, para que ele está ali posicionado? Então, da mesma maneira, o conservador tem que lutar para que um comunista não seja posicionado como uma liderança, especialmente numa cidade como São Paulo. Então, eu creio que a gente tem que entender e amadurecer o nosso pensamento enquanto direita. Não é porque tem discurso de direita, porque fala que é de direita, que é de direita. O discurso da direita e falar que é de direita rende votos. E aí tem pessoas que não têm um currículo de direita e que se pautam nisso, né? Então, agora, eu também acho que a gente não pode ficar procurando o candidato perfeito. Quando a direita não pode ser agora a direita idealista de, olha, a gente tem aqui um candidato e ele se alinha mais aos princípios conservadores. A direita não pode falar, mas ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é isso. Tudo bem, ele não é, mas entre os que nós temos de escolha, você vai ter ali. Então, aliás, na política, quase nunca você tem cenários ideais. Nunca. Cuidado, política nunca tem cenários ideais. Exato. Política tem cenários possíveis. Tem que trabalhar com o que tem na mão. O possível, nunca o ideal. Porque o ideal é uma coisa do céu. Exato. Caráter, isso é coisa para a igreja. Não é coisa. A política, ela é o suprassumo da realidade social. E isso em todas as... Eu sei que muita gente está ouvindo, a gente deve estar pensando, isso aí é de São Paulo. Não é só sobre São Paulo que nós estamos falando, é nacional isso. Então, são todos os cenários, né? Então, essa cartilha de princípios e valores, e eu acho que até para os pastores que estão acompanhando a gente agora, bispo, é bom entender que é importante ensinar a congregação a como votar. Quais são os princípios, quais são os valores inegociáveis para um cristão que são bíblicos, não são princípios partidários, são bíblicos, porque senão as pessoas começam a negociar princípio. E aí em troca é porque eu gostei do vídeo dele, eu gostei da estratégia dele de rede social. Não é assim que funciona.